Baita vitória do Botafogo para cima do PSG, 1-0 nessa segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes, 1-0 que tem muita coisa para a gente falar por aqui, obviamente focando, no meu caso, um pouco mais no PSG, afinal sou correspondente da TNT em Paris, então tenho uma visão muito próxima do que acontece neste PSG, mas precisamos valorizar e começar este vídeo falando sobre a não só valentia deste Botafogo, porque sim, é importante colocar coração, é importante colocar raça, é importante entrar com coragem, mas mais do que isso, o Botafogo fez uma partida de muita inteligência e com isso conseguiu essa vitória 1-0. O gol foi marcado pelo Igor Jesus, com um passe do Savarino num contra-ataque, mas foi um Botafogo que entrou em campo com uma ideia muito clara do que queria fazer. O Renato Paiva, inclusive, fez algumas modificações na equipe, né, para que tivesse um pouco mais de controle e um pouco mais de presença no meio-campo. Isso fez diferença para mim durante a partida, especialmente porque o PSG entrou em campo com muitas modificações, já vou falar um pouco sobre isso, mas no geral foi um Botafogo que soube lidar com os momentos diferentes da partida, ainda que o PSG tenha feito na teoria, o que é o seu jogo, porque foi um jogo de muito controle de posse do PSG, o PSG teve 75% de posse de bola, e no caso do jogo do PSG, ter a posse de bola é algo importante, é algo que o PSG quer que aconteça, mas ainda assim não conseguiu ter eficácia. Então, para valorizar demais, não só a postura, porque, repito, é importante colocar em campo essa coragem, essa vontade, a comemoração e a atitude do Botafogo foi muito importante, mas eu quero valorizar muito aqui o que jogou o Botafogo, o que foi inteligente este Botafogo em campo para saber se defender, porque precisou se defender e jogar sem a bola durante 75% da partida e ainda assim aproveitou a sua chance, teve em especial a chance do gol, teve outros momentos de contra-ataque, mas ainda assim a principal ali que teve no primeiro tempo conseguiu ser eficaz. Inclusive, vamos falar mais aqui sobre alguns jogadores específicos, mas claro, já peço para você deixar o like e conferir se você está inscrito no canal, se inscreve por aqui, claro, e comentários. Quero a opinião, obviamente, de vocês. Se você é botafoguense, o milagre veio, era assim que você estava vendo uma possibilidade de vitória para esse Botafogo? Ou você estava acreditando? Se você torce e acompanha um pouco mais de futebol europeu, conta aqui se você está surpreso com o resultado. Obviamente, o bate-papo aqui nos comentários de vocês é muito legal, sempre, claro, com muito respeito. É óbvio que uma vitória do Botafogo sobre o PSG, que para mim é o melhor time da Europa neste momento, não decreta que o futebol europeu não está no nível que está, nem que o futebol brasileiro está no nível que está. Em muitos momentos a gente tem equipes e contextos diferentes em que essas coisas podem estar equilibradas. Mas é importante, ou não, né? Mas a gente precisa valorizar que muitas vezes o futebol brasileiro tem bons times, tem, enfim, bons jogadores. A gente, no fim das contas, acaba sendo, como o futebol brasileiro, um futebol de exportar muito talento. Então, esse talento começa no futebol brasileiro. Então, foi um Botafogo que mostrou esse talento, foi um Botafogo que soube ser inteligente, é um Botafogo que, claro, tem jogadores experientes, então não é um time que não tem experiência. Vou trazer aqui, por exemplo, o Alan, porque eu acho que fez uma grande partida, que é um jogador que tem grandíssima experiência na Europa. Então, é um Botafogo que mostrou que, olha, no nosso nível a coisa não é tão baixa assim, e é importante isso, eu repito, para mim não decreta que o futebol europeu agora é horrível e nem que o futebol brasileiro é o melhor do mundo, mas mostra que sim, é possível competir quando você tem organização, quando você tem inteligência, quando você tem bons jogadores. Então, é uma vitória para o Botafogo comemorar bastante, porque foi muito inteligente, porque foi muito competente, e isso não dá para tirar desse Botafogo, mas
a gente precisa falar um pouquinho novamente sobre esse PSG. É o time que eu acompanho no dia a dia e não o Botafogo. Esse PSG entrou em campo com 5 jogadores diferentes, 5 modificações em relação à final da Liga dos Campeões há 20 dias. Foi um PSG que já não teria o Dembélé, que está, obviamente, se recuperando de lesão. E o Luiz Henrique fez as modificações aí por opção do Luiz Henrique. E o Luiz Henrique faz uma administração de elenco natural, ele fez isso durante toda a temporada. E eu acho, inclusive, é um dos motivos do PSG ser uma das equipes europeias que chegou neste Mundial sofrendo menos fisicamente do que outras, ainda que, obviamente, é fim de temporada. Mas, para mim, o PSG é uma das equipes que conseguiu administrar isso melhor. Tem uma equipe, inclusive, com uma média de idade abaixo de 25 anos. Então, acho que isso também faz uma certa diferença. Mas foi um PSG, então, que, por opção do Luiz Henrique, fez 4 modificações muito importantes, porque são 4 jogadores absolutamente titulares deste PSG. O Luiz Henrique tirou o Marquinhos, capitão da equipe, e colocou o Beraldo ao lado do pátio. E, obviamente, o Beraldo é um zagueiro que tem uma saída de bola muito importante, mas é um zagueiro, até pela própria idade e experiência, que traz menos segurança para essa zaga do PSG. O Luiz Henrique colocou o Lucas Hernandes no lugar do Nuno Mendes, que neste momento é o melhor lateral esquerdo do mundo, e o Lucas Hernandes é um jogador que sofreu boa parte da temporada com lesão, não faz, quando depois que retornou, nem teve ritmo de jogo suficiente também para fazer uma grande temporada, então perde absolutamente nesse sentido aqui. E no meio-campo, ele tirou a trinca do PSG, que é a alma desta... Não diria que é a alma, não. É o coração deste PSG, que é Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz. E ele deixou apenas o Vitinha titular. Ele foi com o Zaïre Emery e o Mayulu, que joga muito mais como ponta, mas entrou um pouco mais no meio campo para essa partida. Obviamente tem movimentações ali. O Hakimi estava em campo, então o Hakimi titular é um jogador que avança muito, então o Lucas Hernandes ficava ali como um terceiro zagueiro, e lá na frente o Desiré Doué, o Kvaratskhelia e o Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos fez uma partida muito ruim, para mim foi o pior jogador deste PSG na partida, e é um jogador que tem 18 gols na temporada ele tem menos gols apenas do que o Dembélé, artilheiro, e o Barcola, vice-artilheiro na temporada, mas ainda assim é um jogador que, para o que o Luiz Henrique quer como jogo, como coletivo, não se encaixa tanto, e a gente vê isso, mesmo nas partidas que o PSG ganha, como contra o próprio Atlético de Madrid na estreia, o 4-0, a gente percebe que é um jogador que não faz não tem a mesma fluidez que o restante da equipe. Então, o Luiz Henrique fez essas opções de modificação do PSG. E assim, gente, o Botafogo não tem nada a ver com isso, tá? O Botafogo não tem nada a ver com o PSG, se tá cansado, se não tá cansado, se tá com time misto, se não tá com time misto. O Botafogo foi lá e fez o dele, e isso ninguém tira do Botafogo. Mas eu tô aqui para analisar mais o lado do PSG, obviamente. Então, o Luiz Henrique fez essa opção. Inclusive, os jogadores que ele tira, né, esses 4 jogadores aqui, porque o Dembélé não foi opção, foi obrigação por conta de lesão, são 4 jogadores que não tiveram nenhuma folga depois da final da Liga dos Campeões, né? O Marquinhos jogou como titular os 2 jogos da seleção brasileira, o Nuno Mendes e o João Neves jogaram as 2 partidas de Portugal no Final Four de Nations League, que foram campeões. O Vitinha entrou só no segundo tempo do primeiro jogo. O Vitinha não foi titular nas 2 partidas. E o Fabian Ruiz, que jogou com a Espanha. Então, são jogadores que eu imagino que o Luiz Henrique entendeu que precisavam ter uma certa administração ali de minutos. Foi uma decisão dele. No primeiro tempo, apesar do PSG ter tido mais domínio, ter mais volume de jogo, se a gente olha aquele gráfico, né, de momentos do PSG e momentos do Botafogo, ele é praticamente todo de momentos do PSG, com exceção do gol do Botafogo, mas ainda assim faltou não só ser mais eficaz, porque não foi um PSG que finalizou tantas vezes assim, até finalizou bem mais que o Botafogo, são 16 finalizações para o PSG e 4 para o Botafogo, mas ainda assim faltou criatividade, faltou mais fluidez no meio-campo, sentiu falta da trinca. O Vitinha, inclusive o Vitinha foi eleito o melhor jogador da partida, mas foi um jogador que
Inclusive, na verdade, eu falei que o Vitinha foi eleito o melhor jogador da partida. Eu tô vendo aqui em alguns sites de estatísticas, mas pode ser que tenha ido para outro jogador aqui no Mundial de Clubes, oficialmente, tá? Então, só não olhei isso nos sites de estatísticas, mas não confirmei no site oficial. Então, inclusive, se vocês têm essa informação, podem colocar aqui, problema nenhum. Mas, de qualquer forma, o Vitinha foi eleito pelos sites de estatísticas como o melhor jogador da partida. Mas no primeiro tempo, não só o Vitinha ficou muitas vezes sozinho, como ele precisava administrar o jogo um pouco mais recuado do que normalmente o PSG faz, porque ele não tinha o João Neves e o Fábio Ruiz com uma infiltração mais próxima do gol, né? O PSG normalmente tem muita posse de bola, mas é uma posse de bola mais vertical e mais próxima do gol, o que gera mais chances e, obviamente, mais gols. E no primeiro tempo, apesar da posse de bola, o PSG não conseguiu fazer isso. Então, quando o Luiz Henrique bota no segundo tempo exatamente esses 4 jogadores, a gente percebe como o PSG consegue jogar mais parecido com o PSG que a gente viu, pressionando muito, com um bloco ainda mais em cima, e aí em alguns momentos deu até mais espaço para esse Botafogo, mas ainda assim faltaram ali algumas na verdade, não algumas movimentações, assim, mais acerto mesmo de alguns jogadores. O Hakimi não fez uma grande partida. O Kvaratskhelia, no primeiro tempo, tentou muito, mas o último passe não funcionou. Que mais? O Désiré Doué não entrou tanto no jogo, então individualmente faltou um pouco disso, mas, e aí repito, volto a trazer aqui, valorizar aqui. O Botafogo jogou muito bem. Assim, a partida que faz o Barbosa é uma grandíssima partida, então tem individualmente, acho que o Botafogo fez também, teve boas atuações e isso precisa ser falado também, né? Não é que o Désiré Doué não estava no dia dele, o Hakimi não estava no dia dele, e por isso o PSG não conseguiu jogar. Não, o Botafogo sempre, em todas as falhas do PSG, existiu um mérito do outro lado, existiu um Botafogo que defendeu bem, que aproveitou a sua chance bem, que foi inteligente, que fez um plano de jogo interessante e que soube o que enfrentar e conseguiu colocar em prática o seu plano. Agora, a gente tem um PSG que vai enfrentar o Seattle, que é um time muito mais fraco, e aí, na teoria, a gente tem um PSG que deve vencer a sua última partida. O Botafogo agora já tem 2 vitórias, então é o líder do grupo com 6 pontos e vai enfrentar o Atlético de Madrid. E aí, a gente pode ter, a depender dos resultados, uma classificação, talvez até relativamente provável, de PSG e Botafogo. Então, bem interessante. O Atlético de Madrid se complica, mas vamos ver o que temos ainda nessa última rodada. Vou reforçar aqui um pouco que, para mim, um jogo não define nem pro 80 de que o futebol brasileiro agora é o melhor do mundo, nem que o futebol europeu é o pior do mundo. Como não era antes, tá? Assim como se o PSG tivesse vencido o Botafogo, que fosse por 4-0, que foi o resultado do primeiro jogo contra o Atlético de Madrid, isso não significaria que o futebol brasileiro não tem nível nenhum e que o futebol da Europa é o melhor do mundo. E assim, o resultado, para mim, não define nenhuma coisa, assim como não definiria outra coisa. É para valorizar o futebol que as equipes brasileiras estão trazendo aqui e é para valorizar hoje essa vitória do Botafogo e todos os méritos desse time que conseguiu hoje a vitória sobre esse PSG. É isso, não sai do vídeo sem deixar o like por aqui, confere se você está inscrito no canal e comentários sempre, claro, também por aqui. É isso, gente, mais uma vez, para quem é torcedor do Botafogo e tá desse lado aí, vai comemorar porque é muito merecido. Não foi apenas uma vitória do coração, da valentia. Foi muito merecido no futebol, foi muito merecido no campo e bola. E é isso, minha gente. Tchau, tchau. Seguimos com o Mundial de Clubes.